Nesse vídeo mostrarei todos os detalhes da criação de um vetor para esse porta-cápsulas vertical. Normalmente, peças que costumam conter montagens, eu realizo o projeto em 3D, mas essa é uma peça relativamente simples e dá para fazer tranquilamente aqui diretamente no CorelDRAW. Então vamos lá. Primeiramente, eu preciso ter uma referência, que é a cápsula que eu estarei utilizando. Vou criar uma linha aqui com comprimento de 53,5, que é o diâmetro na parte superior ali da cápsula, né? A aba. Eu vou fazer uma cópia dela aqui, movimentar para baixo menos 36 milímetros, que é a altura da cápsula. E na parte de baixo aqui ela tem uma conicidade, que vai deixar a cápsula com mais ou menos 38 de diâmetro. Essa abinha aqui ela tem 1 milímetro mais ou menos de altura. Então vou colocar aqui uma cópia dela com menos 1. E fazer uma outra cópia aqui com menos 3, que seria a parte do encaixe, tá? E essa região aqui ela tem 47,5 de diâmetro. Então aqui eu vou criar as linhas aqui para fazer a geometria o perfil, né, da cápsula. Então essa aqui é a referência da minha cápsula. Eu vou fazer uma união aqui das partes, aplicar a cor verde. Feito isso, eu tenho então a medida aqui do diâmetro, onde será encaixada a cápsula, que é 47,5. Eu vou dar uma folguinha, fazer um diâmetro de 48. Eu tenho aqui o diâmetro de 48. Inicialmente, eu vou estar fazendo essa peça aqui, onde a base onde é encaixada as cápsulas, tá? Então aqui eu vou ter a medida aqui de 48. Como eu tenho 4 cápsulas ali, eu vou fazer o espaçamento aqui de 48, vou dar uma folguinha ali, 60 milímetros. São 4 cápsulas, 3 cópias, então fica dessa forma aqui, tá? Vou selecionar aqui, combinar, para que essas geometrias não saiam de posição. E aqui eu já tenho a medida aqui do comprimento e da largura dessa geometria, e eu quero que tenha uma folga de 10 milímetros. Manter essa mesma folga aqui, essa folga está dando 12 milímetros. Então eu quero uma folga de 12 milímetros em todo o contorno para essa chapa aqui, que servirá de alojamento para as cápsulas. Então eu vou criar um retângulo aqui. Então essa geometria eu tenho 128, eu vou fazer uma cópia dela, tá? Caso você não tenha preguiça de fazer contas, o CorelDRAW faz isso para você. Então aqui, selecionando o retângulo, eu vou fazer um Ctrl V aqui, copiar o valor, deleto o MM ali, e mais, como eu quero 12 milímetros de folga, 12 para cima, 12 para baixo, são 24 milímetros. Vou soltar o cadeado aqui para ajustar a medida da altura. Então eu tenho furo ali de 48 milímetros, eu quero mais 24 para folga. Então a chapa vai ficar dessa forma. Vou selecionar tudo aqui, fazer um alinhamento central pela vertical e horizontal. Posso selecionar aqui e combinar. E agora vou fazer aqui o encaixe. Então, como eu estarei utilizando aí um MDF de 3 milímetros, eu terei o encaixe aqui com 3 de altura. E aqui colocar 40 de comprimento tá legal. Então, vou fazer o alinhamento aqui. Faço uma cópia dessa geometria e transfiro para o lado de cá. Selecionando tudo, soldar. Eu tenho pronto aqui a minha base, ok? Já vou aproveitar aqui e fazer as cópias delas, são 5 peças. Então, vou copiar aqui para baixo. 74 milímetros, 4 peças, para dar 2 de folga ali. Foi para cima porque eu esqueci de colocar o sinal negativo aqui. Então, a primeira etapa aqui está realizada. O próximo passo é criar a projeção da vista lateral dessa peça aqui. Então, para isso, eu estarei utilizando a própria geometria dela. Utilizando aqui a geometria do pino, de encaixe, e aqui da base. Então, aqui eu preciso de 3 milímetros de largura, de espessura. Aqui, selecionando as duas geometrias, vou trazer aqui para o lado e fazer o alinhamento delas. Essa geometria aqui eu vou aplicar a cor marrom claro e a outra um marrom escuro aqui.
Vou levar essa para trás para ficar visível e fazer o agrupamento delas. Agora eu vou aplicar uma inclinação nessa minha base aqui. Eu acredito que menos 60 graus para representar 30 de inclinação, né, como é negativo. Aqui a cápsula também, vou fazer uma inclinação, uma rotação de 30 graus e fazer o posicionamento dela, desse ponto médio aqui até o ponto médio do conjunto, da projeção ali. Então eu tenho a simulação da montagem aqui. Com essa referência, vou traçar uma linha aqui que vai ser a linha da parte de trás ali da peça, tá? Essa chapa aqui, para ser na simulação dessa chapa, vou trazer ela aqui para baixo. Eu vou afastar ela aqui menos 5 milímetros, quer dizer, mais 5 milímetros, certo? Farei uma cópia dessa linha aqui, posicionar ela aqui para a parte frontal e também jogar aqui menos 5 milímetros. Então, eu já começo a recriar aqui a projeção da minha lateral. Utilizando a própria geometria aqui, vou traçar uma linha aqui para poder manter a inclinação e prolongar ela dessa forma. E aqui jogar uns 10 milímetros para cima. Essa linha é essa abinha que fica aqui, ó, passando, né, da minha base na parte superior. 10 milímetros foi até muito. Vou colocar aqui menos 4, deixar. Então aqui eu vou ter de folga, a hora que eu fizer o furo, aproximadamente ela 5 milímetros, então está uma medida legal. Agora, selecionando esse conjunto, vou fazer uma projeção deles para baixo, para simular como ficarão os outros andares ali e a remoção da cápsula da sua base. Então, eu farei uma cópia aqui e deslocar aqui menos 75 milímetros. Aqui eu posso fazer uma simulação se a cápsula vai sair do conjunto ali, ó. Aqui eu consigo visualizar que se eu fosse tirar ela reta, né, totalmente reta aqui no eixo de encaixe, ela teria um atrito. Só que conforme ela vai saindo devido à conexidade, a gente consegue dar uma inclinação nela e ela sair. Mas ainda assim eu vou dar uma folguinha aqui de mais 5 milímetros. Vamos jogar mais 5 milímetros para baixo aqui. Então eu tenho uma distância entre um andar e o outro ali de 80 milímetros. Então aqui eu farei uma cópia projetando os demais andares ali. Menos 80. 3 cópias simulando ali os 5 andares que eu tenho. Aqui então eu posso fazer o fechamento a partir do ponto inferior ali. Vou dar uma folga aqui de menos 5 milímetros também. E agora eu posso cortar os excessos aqui. Selecionar tudo que é aplicar unir curvas. Então aqui vou aplicar um raio de acabamento, uns 6 milímetros, acho que está bom, só para quebrar o canto. E aqui um detalhe, pessoal. Vejam que a minha base ela vai ficar um pouquinho afastada do fundo. Eu acho que está muito afastada, então eu quero dar uma prolongada nela. O que eu farei aqui? Então vou criar uma geometria aqui com um retângulo, com 5 milímetros de comprimento e 3 de espessura. Rotacionar 30 graus aqui, para simular como ficaria se eu prolongasse um pouquinho mais essa chapa para ela ficar próxima ali do final do conjunto. Então, ó, se eu prolongar mais 5 milímetros vai ficar legal, vai ficar mais próximo ali. Então agora eu vou deletar aqui essas geometrias que eu havia criado e fazer o prolongamento dessa. Aqui eu vou ajustar o deslocamento para 5 milímetros. Então com a ferramenta Forma eu seleciono esses nós, movimento 5 para cima e esses de baixo aqui 5 para baixo. Então a minha chapa já está ajustada de acordo com a simulação que eu fiz aqui, tá? Então aqui eu vou deletar essa geometria, posso pegar esse conjunto aqui, cápsula eu posso remover, essas demais aqui eu vou deletar. Agora, como eu tenho um conjunto agrupado, eu vou fazer o seguinte, seleciono todos eles ali, botão direito, agrupar, botão direito novamente, desagrupar tudo. Assim eu desagrupo tudo de uma vez. Aqui eu vou deletar a geometria referente à base, vou deixar só a geometria do pino, referente ao pino, né? Dessa forma. Eu posso selecionar tudo aqui, botão direito, combinar.
E aqui eu tenho feito a minha lateral com os encaixes das bases. Agora eu só preciso criar os encaixes para que ela seja encaixada na peça traseira. Então, vamos utilizar aqui a referência do final ali da peça, 3 milímetros de espessura por 50 de altura. Movimentar aqui mais 20 milímetros. Fazer uma cópia dessa geometria aqui para cima, utilizar essa quina aqui como referência, menos 50 para baixo, movimentar menos 50 para baixo. E aqui eu vou criar um outro encaixe, buscando o centro dessa peça aqui. Então, o centro dela está mais ou menos aqui, pegar, né, pela parte central até o ponto médio. Então eu tenho os encaixes ali. Farei a solda aqui. Eu tenho pronta a minha lateral. Aqui eu já vou replicar as cópias. Menos 84, 4 peças. Aqui eu farei o espelhamento dessa peça. Agora eu criarei a chapa ali da parte traseira da peça. Para isso, farei uma cópia dessa lateral aqui, que eu tenho uma referência de altura. Utilizando ela, farei um retângulo aqui dessa forma. E vou jogar ali para cima apenas mais 20 milímetros. Só para passar um pouquinho. Posteriormente eu farei essa parte aqui do enfeite do cantinho do café. Então primeiro farei a chapa imaginando aqui que ela esteja cortada nessa região, um pouquinho acima de onde vai a lateral. Só para fazer a projeção dos encaixes. Então eu tenho essa chapa aqui. Eu movimentei ela para o lado, mantendo a tecla Shift selecionada para poder manter o alinhamento. Então aqui eu, utilizando como referência essa geometria, vou criar aqui os encaixes. Os retângulos que serão os furos, né, de acordo com os encaixes aqui. Selecionar esses retângulos e fazer o alinhamento deles aqui pela lateral. Ok? E aqui eu vou dar uma folga, porque, como podem ver, a lateral ela fica um pouquinho para dentro da peça traseira. Então, eu vou movimentar aqui esses encaixes mais 5 milímetros para dentro ali, certo? Então, aqui para definir a largura dessa chapa, eu utilizarei a base como referência. Como eu tenho aqui 258 milímetros, eu dei uma folga de 5 milímetros aqui, é 10 no total, então aqui eu tenho que ter 268. Farei uma cópia desses furos, posicionando eles nessa lateral e movimentando menos 5 milímetros. Menos 5 milímetros para dentro. Aqui selecionando tudo, combinando. Agora farei uma cópia aqui para simular a projeção ali, na verdade, do encaixe para ver se está ok. Então essa peça ficaria alinhada com essa lateral, né, que está aqui, a projeção do furo ali da lateral do encaixe. E aqui também, da mesma forma, então está na medida correta. Que eu vou deletar. Então essa peça aqui já está basicamente pronta, que eu vou deletar. A questão dos encaixes ali já estão todos corretos. Então agora eu só preciso criar essa geometria aqui da parte superior e os apliques do cantinho do café. Para isso utilizarei um vetor que eu já fiz anteriormente, essa xícara aqui. Copiar ela para cá. Combinar esses elementos, mudar, colocar um preenchimento aqui. Então aqui toda essa geometria nova que eu estarei criando, ela ficará acima dessa linha superior da minha peça de fundo. Então aqui vou começar a posicionar aqui, diminuindo um pouco o tamanho. Posicionar ela dessa forma aqui. E agora escrever aqui cantinho do café.
Vamos procurar uma fonte aqui. Vamos utilizar essa fonte aqui mesmo. Vou aproximar aqui um pouquinho. Eu acho que essa fonte dessa forma aqui vai ficar bem bacana. Aqui eu vou converter ela em curvas, separar as curvas, tirar o preenchimento. Eu vou reposicionar aqui as geometrias. Aqui eu vou combinar as geometrias. Combinar não, soldar, desculpa. Agora sim, seleciono tudo, combinar. Vou aplicar aqui a cor preta. Vou selecionar essas geometrias, fazer a combinação delas também. Porque aqui eu quero aplicar um contorno externo que será resultante de toda essa geometria para fazer esses contornos aqui acompanhando o aplique. No caso aqui, né, nós temos os corações, ali é a simulação do vapor saindo da caneca. Primeiro vou fazer o alinhamento aqui pelo centro, dessa forma. Então, aplicar o contorno aqui, um contorno de uns 8 milímetros talvez. Acho que está legal. Como podem ver, alguns pontos da geometria aqui ficaram um pouquinho distorcidos, né? Aqui o texto ficou um pouco afastado, mas vamos fazer um pequeno ajuste. Então, aqui eu vou separar esse contorno, esse ponto aqui eu vou deletar. E agora eu tenho a largura total dessa chapa, que eu vou transferir aqui o valor de 268 para esse conjunto aqui, ó. Então aqui também quero 268. Aqui eu vou traçar uma linha para cá e outra linha para cá. Vou movimentar essa referência para cima ali 100 milímetros, né, o valor conhecido. E agora eu vou deletar toda essa parte interna aqui, ó. Agora eu vou fazer a união dessa nova geometria com a anterior. E voltarei ao aplique aqui na posição de menos 100 milímetros. Ok? Aqui eu tenho uma geometria que está bem irregular. Eu posso de repente deletar esses nós aqui, ó. Já ficou melhor, né? O acabamento ali redondinho. Aqui também eu vou deletar esses nós. Aqui também. E já ficou um pouquinho melhor a geometria ali, está bem bacana. Vou aplicar aqui uma cor escura, só para a gente simular como ficaria. E uma cor branca. Então, está pronto ali o nosso vetor. Vou fazer o alinhamento aqui pela parte superior com todas as demais geometrias. E finalizamos a criação do nosso vetor.